É um daqueles bate-papos que a gente gosta de ter, regado a participação especial aqui das pessoas da periferia, mas a gente não pode deixar de bater esse papo porque eu acredito que tem muita coisa que eu trago aqui que acaba, de alguma forma, fazendo sentido para muita gente, né? Então, só para contextualizar a história que eu vou contar para vocês, para chegar na perca dos 17 mil, eu estava essa semana indignada com uma coisa que eu vi na TV, que é o remake da novela Vale Tudo. E aí lá tem um personagem chamado Rubinho, não sei se vocês já acompanharam ou estão acompanhando agora esse remake. E esse personagem, ele era fanático pelos Estados Unidos, ele era um músico, e assim, ele tinha um sonho de ir para os Estados Unidos, ele desejava muito essa experiência. E ele desejava tanto que ele chegava a falar com as pessoas como se ele já tivesse ido. Então, outro personagem, ele contando, nossa, você nunca foi, você tem que ir, porque o lugar assim assado, e não sei o que tem os galpões, e não sei o que lá, contando com riqueza de detalhes, porque era o sonho dele, né? Ir para os Estados Unidos, e esse sonho fazia com que ele se transportasse o tempo inteiro para lá, como se ele já tivesse ido várias vezes. E aí ele chegou a comentar com esse personagem desse remake, né, dessa novela. E nessa brincadeira o rapaz perguntou, ué, mas você está falando isso, está dizendo que um dia você ainda vai, quer dizer que você nunca foi? Não, nunca fui e tal, mas eu sou fã, eu sou apaixonado e tal. E aí, a partir daí, começou a acontecer vários desenrolares para fazer com que esse homem acabasse conseguindo uma passagem para ir para os Estados Unidos. Na verdade, ele conseguiu uma carona para ir para os Estados Unidos, passaporte, mala maravilhosa, tudo perfeito para ele poder realizar esse sonho dele. E o que aconteceu? Quando ele entrou no avião que ele ia de carona para os Estados Unidos, para a aeronave, né, quando ele entrou nessa aeronave, ele simplesmente passou mal e morreu. Né? Eu estou contando bem resumidamente aqui. A ideia não é contar sobre o remake, mas o que tem por trás disso, né? O que a grande mídia, os nossos amigos, familiares, parentes, o que chefes e colegas de trabalho, muitas vezes ali, inconscientemente, sem querer, acaba, e muitos é por querer mesmo, né? Como a grande mídia, ela quer, de fato, colocar na cabeça da maioria de nós que não podemos sonhar, não o pobre, né? Eu já disse que eu não ia falar essa palavra aqui, porque eu não sei se, na verdade, como vocês sabem, esse canal ainda não é monetizado. Eu não sei se isso prejudica o canal de alguma forma, mas assim, não tem uma outra palavra, né? Então, as pessoas menos abastecidas financeiras, né? Financeiramente, elas já têm tantas crenças, né? Já acreditam em tantos bichos papões, já acredita tanto que não pode realizar os seus sonhos, não pode ter isso ou aquilo outro, não é para mim. Já existem tantas crenças, né? Tantas limitações e ainda assistindo essas coisas, a gente acaba de fato deixando ali no fundo da nossa mente, né? Muitas pessoas acabam deixando no fundo da mente que o pobre não pode sonhar, o pobre não tem direito a realizar sonhos, porque sempre vai acontecer alguma coisa que sempre vai acontecer alguma coisa negativa que vai barrar aquele sonho de se tornar realidade. E o que isso tem a ver com a minha história, que eu falei para vocês, que eu tenho ainda crenças limitantes, que eu estou limpando essas crenças. Eu limpei muitas crenças na minha vida, assim como a maioria da população brasileira, assim como a maioria das pessoas que são pobres nesse país, né? Que vivem em periferias, enfim, que são as minorias, que vivem às margens. Eu também já acreditei em muita coisa. Inclusive, que eu não poderia ganhar, que eu não podia ganhar grandes quantidades de dinheiro e tudo mais. E eu me lembro que aconteceu, porque assim, ó, a vida do ser humano, ela não a gente pensa que é linear. Para mim, na minha opinião, ela tem picos, né? Não é uma coisa reta. A gente tem ali aquele pico, vive no alto, daqui a pouco baixo, e tudo isso é para que a gente possa aprender
com esses altos e baixos, né? Para que a gente possa expandir, evoluir. Então, vai sempre acontecer coisas na nossa vida que vai desafiar para que a gente possa passar para o próximo nível, né? E geralmente quando você não consegue aprender com aquilo ali que, enfim, com aquela baixa, com aquele momento que você está, onde as coisas parece que está dando tudo errado, parece que não está indo conforme você quer, enquanto você não parar para observar por que, que você está passando por isso, você vai repetir esse ciclo várias vezes na sua vida. Então, eu repeti muitos ciclos na minha vida. E tem alguns que eu ainda estou repetindo, mas hoje eu tenho plena consciência de que é uma repetição para aprendizado. Então, a gente estava no período de baixa, né? Eu e Leonardo, meu esposo, para quem não sabe, para quem está aqui pela primeira vez. E, inclusive, me conta aí também a sua experiência, se você já teve muitos momentos de altos e baixos, quais, se você conseguiu tirar lições desses momentos, porque a gente vive isso o tempo todo. Então, nós passamos por um momento assim bem de baixo mesmo, de uma situação difícil de lidar, difícil de permanecer ali, num financeiro bem complicado, né? Não chegamos, graças ao Criador, a passar fome, mas a gente teve ali uma baixa, né? Diminuímos muito o que a gente estava vivendo ali, as experiências que a gente estava tendo de vida, viagens e tudo mais. E aí, eu sempre fui nessa relação, né, na relação a dois, sempre tem aquele que é mais avançado e o outro que é mais tranquilo, né? Tem sempre um que é mais acelerado e o outro que é o freio. E isso é o complemento do casal, isso é muito bom e importante ter. Então aconteceu de eu estar ali frenética e pensando em várias coisas, acho até que eu já falei alguma coisa referente a isso aqui no canal, e pensando em várias coisas para se fazer dinheiro, para trabalhar, para a gente estava ali no digital e eu fazendo freelance, então eu criava e-book para as pessoas, eu fazia criativos, né? Fazia edições de vídeo, de imagem, enfim, depoimentos, que eu acho bizarro isso, essa parte aí pula, né? Eu cheguei a fazer depoimentos para algumas empresas, mas que eu via que de fato não ia é, não ia ser algo que fizesse mal, né, causasse mal para o outro, né, geralmente era algo bem, empresas assim que eu sabia, né, que eu conhecia e que eu podia falar bem dela e dizer, não, é uma empresa boa, é uma empresa que vale a pena e tal. É, fiz poucos e quando eu percebi que não era legal, não era interessante, eu parei. Mas, enfim, eu fiz vários trabalhos ali como freelance e estava desesperada, comecei a tentar voltar para a minha área de formação e fazendo especialização e estava atirando para tudo que é lado para fazer de tudo para a gente sair daquele financeiro, daquela realidade financeira complicada. É, e aí tá, Leonardo descansou. Leonardo descansou. E eu fiquei ali, tanto que eu escrevi, eu disse, meu Deus, parece que Leonardo jogou a toalha, né? Simplesmente não está correndo atrás de nada mais, tá? Simplesmente parou ali. Só tinha um grupo que ele participava, né? De esporte, de afiliação. A gente já trabalhou também como afiliado é, durante um bom tempo. E aí, nessa dele estar ali acompanhando ali aquele grupo, aconteceu dele conhecer uma pessoa que falou de um produto que estava sendo muito bem vendido no mercado. E aí ele entrou em contato com o produtor, pegou o link dele de afiliado e foi fazendo, sabe, as coisas assim de forma muito tranquila, leve, natural, sabe? Quando o destino, o universo, ele tá no controle das coisas, quando Deus ele tá no controle, o Criador, as coisas elas fluem de forma muito leve, sabe? Então ele foi fazendo tipo ali um trabalho tranquilo, né? Entrou em contato com o produtor, pegou o link dele de afiliado, para quem não sabe, só para contextualizar, afiliação é basicamente você vender um produto que não é seu, o produto ele não é seu, pode ser um infoproduto, né, um produto, um curso, por exemplo, tem uma pessoa que criou ali um curso e você vai vender o curso daquela pessoa e você vai ganhar uma comissão em cima daquilo. E pode ser também para produtos, né? Hoje tem, muita gente já sabe, já conhece, mas tem gente que ainda não conhece. Então a afiliação basicamente é isso. Você pode vender produtos ali da Shopee, por exemplo, né? Hoje você pode se afiliar aos produtos da Shopee e ter ali o seu linkzinho, você vende aquele produto da Shopee
e você ganha uma comissão em cima. Basicamente isso aí. Só para vocês entenderem, para quem não conhece. E aí ele foi, pegou o linkzinho dele de afiliado para ganhar a porcentagem dele em cima daquilo que ele vendesse, e ele resolveu ir além, sentiu ali a intuição de fazer uma página de vendas e de fazer o anúncio, o tráfego pago, que ele já conhece, já trabalhava com isso também. Então ele subiu o anúncio ali, segmentou tudo direitinho para quê? Para passar ali para as pessoas que transitasse ali, que fosse fazer pesquisa no Google, acabava vendo o anúncio dele. Então, pessoas que entravam no Facebook, no Instagram, conseguia ver o anúncio dele. E era um produto que estava muito em alta e estava todo mundo atrás desse, muita gente atrás desse produto. O que aconteceu? Ele segmentou, fez, deixou lá e foi descansar. Quando ele acordou, já tinha lá uma venda, 2 vendas e 3 vendas, e no dia seguinte mais uma venda, mais 2 vendas, mais 3 vendas, e tome de venda, e mais venda, e mais venda, e mais vendas. E simplesmente ele não precisou fazer mais nada, ele só segmentou e para quem sabe, para quem é afiliado, já foi afiliado, sabe como é, quando você encontra um bom produto, ele se vende sozinho, você não precisa fazer muita coisa. Então, ele ficou entre os melhores, inclusive o produtor chamou ele para ir em São Paulo para receber uma placa junto com as demais pessoas lá, que tudo acontece, parece que tudo acontece lá pro lado de São Paulo. Eu tô com esse paninho aqui porque eu tô com o vento bem na minha frente e eu tô com medo de sair barulhinhos aí para vocês. Mas, enfim, ele não quis ir receber essa placa, mas, enfim, teve ali uma quantidade de venda significativa. A gente conseguiu se manter com isso, conseguimos voltar a viajar, foi muito bacana. Só que aí veio a parte da queda. Como que foi a queda? Como que foi a perca desses 17 mil que eu falei aí para vocês no título? A gente começou a acreditar, né, as nossas crenças que não deixavam a gente fluir ali por muito tempo, né? A gente conseguiu durante um ano viver com essa empresa, com esse produtor, ali com aquele processo de vendas e, enfim. Mas a gente resolveu querer fazer as coisas na força do nosso braço, porque começou a incomodar ter que viver de uma forma tranquila, sem precisar colocar esforço e as vendas caírem na nossa conta. A gente começou a se sentir mal com aquilo. Tipo, poxa, mas como assim, né? Tem tanta gente que acorda às 5 da manhã para ir trabalhar, só chega de noite e a gente está aqui, tipo, podendo assistir um filme e as vendas estão caindo no automático. Não, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente precisa correr atrás, precisa trabalhar, precisa fazer coisas a mais, precisa ali estar todo dia mesmo o dinheiro caindo todos os dias na nossa conta e a gente já poderia estar estudando sobre outras coisas, como aconteceu da gente ter um período de aprender sobre investimentos. Então, o universo colocou na nossa frente a possibilidade de estudar sobre investimento, né? Sobre renda fixa, renda variável, criptomoeda, até leilão. E então a gente poderia só estudar outras coisas e deixar lá as coisas caírem no automático, só observar, né? Quem trabalha com tráfego pago tem que estar sempre observando ali a campanha, enfim, mudando alguns criativos, mudando ali algumas coisas da página de venda, mas não, a gente resolveu fazer muito mais além. E aí, então, eu também resolvi virar afiliada desse produto, criei a mesma coisa, a gente criou ali a página de vendas e tudo mais, pasmem, não vendeu praticamente nada. O que vendia mesmo era o que tinha feito de início. Então a gente começou a se incomodar com isso, de não, tem que correr atrás, a gente tem que fazer alguma coisa, como assim? Né? Acorda a hora que quer, dorme a hora que quer, faz o que quer na hora que quer. Não, de jeito nenhum, a gente tem que, tem que correr atrás. E aí eu falei para vocês, né, das participações especiais. É isso. Aí o que acontece? A gente começou a se sentir bastante incomodado com isso, e o medo também de acabar. Ó, uma hora isso vai acabar, a gente não está mexendo mais em nada, não estamos fazendo mais nada, uma hora isso aí vai dar ruim, isso aí a gente tem que correr atrás para fazer com que não pare nunca, né? Mas o universo já tinha se encarregado de fazer isso para nós, porque a gente, antes disso tudo acontecer, a gente já tinha mandado para o universo que queria viver da internet, que queria viver ali 100% da internet para poder voltar a viajar, né, ter ali a nossa liberdade financeira e geográfica, que muitos gurus falam sobre isso. Depois eu vou falar sobre marketing digital também.
como que muita gente acabou caindo em muitos golpes e caindo em muita coisa que não precisava, né? Os gurus, eles esconderam muitas coisas da gente, mas isso é para um outro vídeo. Então, eu disse não, a gente falou, né? Não, não, de jeito nenhum, a gente tem que correr atrás, temos que trabalhar, principalmente eu que sou mais frenética, sou mais agoniada, né? Eu não aceitava aquilo de jeito nenhum. Passou um ano e a gente vivendo daquela forma, tipo, né? Com um produto ali que vendia no automático, sem a gente precisar fazer nada, não. Tinha alguma coisa de errado, uma hora ia parar de vender. E esse medo de parar de vender, esse medo de acabar, esse medo da escassez, esse medo que, na verdade, atraía a escassez, que atraía aquilo que a gente não queria, acabou fazendo com que acontecesse do nada, de repente, do nada, né, entre aspas, e de repente o produtor que trabalhou com a gente ali direitinho, certinho, tanto com a gente como com outras pessoas também, o cara simplesmente sumiu, desapareceu com o nosso dinheiro, R$ 17.000, e não só esse valor, ele desapareceu com valores de outros afiliados também, resolveu não pagar mais e sumiu. Tirou o produto do ar e a gente ficou sem poder vender, sem poder receber. Foi um verdadeiro caos em pleno Natal, né? Tava todo mundo contente. Não, esse ano solta os pombos porque vamos ter peru. O pessoal brincava muito com isso, porque estava dando muito certo, estava indo tudo muito bem e de repente aconteceu essa situação. Então, minha gente, crença as coisas que acontecem na nossa vida, pode observar. Antes teve ali um pensamento, antes teve ali uma crença, né, um pensamento que destoou daquilo que você estava vivendo. Pode ter certeza disso. Quem acredita, né? Para quem acredita em Deus, no universo, em lei da atração, em você emanar as coisas, em que você é um imã, que você atrai tudo. Você atrai tanto coisas boas quanto as coisas ruins que você pensa. O medo fez com que atraísse isso para a nossa vida. E a ideia também de como assim, né? Pensar nas outras pessoas como se a gente estivesse fazendo alguma coisa de errado. Mas é errado isso, não existe ninguém ganhar dinheiro assim, sem fazer nada, né? Entre aspas. A gente se incomodou, porque a vida toda a gente viu os nossos pais lutando muito, trabalhando muito para ter as coisas. E existe sim as pessoas que ganham dinheiro lutando e batalhando, mas eu acredito, é a minha opinião, que as pessoas que lutam muito, que lutaram muito, que batalharam muito para ter algo, elas não conseguem, tem uma palavra, elas não conseguem ter plenitude naquilo que elas recebem, né? Elas não conseguem, é uma outra palavra, fugiu aqui, mas enfim, elas não conseguem ter, não conseguem gozar daquilo, não conseguem aproveitar, não conseguem experienciar. A palavra está na ponta da língua, gente, mas é isso. Parece que aquilo que elas ganham, aquilo que elas recebem. Ah, beleza, eu consegui ali, lutei muito, consegui um carro. Mas o carro vive dando problema, o carro vive indo para a oficina, o carro vive deixando a pessoa na mão, sabe essa coisa que acontece? E quando é uma coisa fluida, quando é do Criador, acontece o que aconteceu com a gente. Foi um ano e que a gente nunca pensou em viver uma experiência dessa e constrangeu, começou a incomodar por conta das crenças que a gente tem. É por isso que antes mesmo da gente realizar qualquer coisa, é necessário fazer essa limpeza. Porque quando a gente limpa, fica muito mais fácil o dinheiro ele chegar nas nossas mãos e a gente conseguir aproveitar e experienciar e gozar daquilo ali que você recebeu. Então, é algo que é leve, entendeu? É gostoso, é proveitoso. Eu não consigo lembrar a palavra, tá na ponta da língua, gente. Mas, enfim, é assim que acontece. Você pensa em algo e você cria a sua realidade. Tem muita gente que não acredita nisso, mas você pensa e você atrai, você é um imã.
Então tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente pensa e tentar limpar ali aquelas crenças antigas, né? Que diz que você não pode ter as coisas porque não pode ter muito, porque tem muita gente que tem falta. Essa crença, ela ainda existe em mim, mas eu estou limpando, porque é sempre aquela sensação de, poxa, mas as pessoas, tem gente ali passando fome e eu estou aqui, né, com uma mesa farta. Então, a gente precisa limpar esses programas, limpar essas crenças, para que o novo e as coisas elas fluam na nossa vida, o dinheiro ele venha com facilidade e que a gente possa utilizar esse dinheiro para o nosso prazer ali, para o nosso, para realizar os nossos sonhos, as nossas vontades e necessidades e enfim, whatever. E eu falei para vocês aí no vídeo anterior que o simples fato de eu ter ido para o mercado, de eu ir para o mercado e começar a ter medo daquela maquininha que passa ali o código de barras, que vai registrando ali os valores, o simples fato de eu não querer olhar as coisas que eu queria comer. Eu vou passar pelos Danones e iogurtes, eu não vou olhar nada, porque eu não vou comprar. O simples fato de fazer isso fez com que a minha vida financeira ela travasse por 2 meses. Então, eu tive muita dificuldade a gente teve muita dificuldade com algumas coisas e eu ia às vezes com o valor exato para o mercado. Eu só posso gastar isso. Não posso gastar mais que isso. Pelo amor de Deus, tem que dar isso. Quando dava mais, eu entrava em desespero. Cheguei a chorar muitas vezes dentro do mercado, sabe? A me vitimizar muito, ao invés de agradecer, de ser grata, de ser feliz, de estar contente por estar comprando, de carregar as minhas sacolas com alegria, de dizer, ai, que bênção, olha que legal, as coisas que eu comprei, sabe? Cheirar os pacotes e sentir emoção, sentir alegria, sentir felicidade por poder comprar. Eu estava desesperada e vibrando na escassez o tempo todo e pensando, meu Deus, não vai dar, meu Deus, não vai passar, meu Deus, e aquele pavor que a maioria das pessoas tem quando vão para o mercado e não deveria ser assim. Então é isso, gente. Esse é o meu relato, né? Para quem ficou preocupado com a questão do produtor, ele sumiu, algumas pessoas colocaram na justiça, mas não deu em nada até hoje. Eu não coloquei, né? Que a gente sabe como que é justiça. E é isso, vamos seguindo. E dinheiro é fluxo, dinheiro ele é rotativo, assim como foi, ele volta. E é isso. Se é que já não voltou, né? É, em pedacinhos picotadinhos, mas enfim. E vamos aí manifestar quantidades cada vez maiores, tanto eu, quanto tanta gente aqui, quanto vocês aí. É para isso que eu compartilho as minhas histórias, para que a gente possa juntos aí aprender a viver de uma forma fluida e que a gente consiga ser um imã certo, né? Que a gente consiga atrair somente aquilo que a gente quer e não aquilo que a gente não quer, tá bom? Eu espero que vocês fiquem bem.